Olá, pessoal do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosiane. Vamos ter mais uma aula de ensino religioso, né? Essa semana, maio, primeira semana do mês de maio, nós vamos começar a nossa acolhida com o tema Retorno à Vida. A vida, às vezes, nos leva por caminhos não previstos e nem sempre fáceis de trilhar. São momentos em que, força das circunstâncias, somos obrigados a nos recolher dentro de nós, fazendo um balanço dos acontecimentos, aguardando a tormenta passar. O nosso sistema imunológico, nessas ocasiões, torna-se frágil e, por mais que a gente tente se defender, tudo fica contra nós. As nossas defesas tornam-se impotentes às adversidades e permitem que tudo nos atinja. Nessas horas, até acreditamos no dito popular: desgraça pouca é bobagem. É exatamente nos momentos de fragilidade que somos mais atingidos e desabamos. Assim caminha a humanidade. Não quer saber de suas razões ou necessidades. Julga apenas pelo que vê e trilha as histórias de vidas pelo que não vê. Pense. Em quem você se ampara nos seus momentos de fragilidade? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, isolados, trancados em nossas casas, sentindo frágeis, quando a gente recebe notícias tristes, né? Em quem nós nos amparamos nesse momento de fragilidade? É o momento de a gente pensar, né? Eu, nesse momento de fragilidade, quando eu me vejo cada vez mais isolada, sozinha, com medo e assustada, eu recorro a Deus. Eu rezo muito e eu sinto o conforto de Jesus para me levantar no momento que eu estou caída. Bom, disse Jesus: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João capítulo 12, versículo do 46 ao 47. Agora nós vamos fazer a nossa oração, entregando o nosso dia, a nossa família, os nossos amigos e pedindo que a Deus nos abençoe, cuide de todo mundo, cuide da nossa família, afaste da nossa casa esse perigo dessa pandemia e que nós possamos, a cada dia que passa, nos fortalecer no amor de Deus. Vamos lá? Senhor, concede-me que a minha presença e as minhas atitudes façam renascer a esperança e contribuam para ajudar a quem passa por dificuldades. Senhor, que eu conserve a coragem de ajudar e esteja disponível para colaborar. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o tema que está no capítulo 5 do livro de vocês. E esse tema é uma fome que nos leva além. A fome que nos leva além nos faz pensar na humanidade em processo de evolução, sempre em busca. É uma humanidade inquieta, não apenas com o seu existir, mas sedenta do outro, necessitada de encontrar-se, criar relações, estabelecer vínculos. Humanidade que se transcende, pois produtora de sentidos, cultura e de significados, relações,
É nessas veredas que experimenta e acredita em algo maior, algo que se conecta com o sentido profundo de ser um Criador, o transcendente. De onde vem nossa busca por sempre mais, pelos melhores amigos, pelo amor perfeito, pelas experiências incríveis? Ao procurar saciar essa nossa fome, essa nossa sede que nunca se esgota, será que não estamos, no fundo, buscando algo que vai além de amigos, amores, experiências incríveis? É, é nessa viagem em busca da fonte dos nossos desejos mais profundos que nos deparamos com o transcendente. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre o que é transcendente? Falei que o único ser que é transcendente é Deus, e nós, seres humanos, nós buscamos transcender nossos limites. Transcender nossos limites é ultrapassar nossas capacidades. Deus é o transcendente por excelência. Ele é o único ser transcendente por excelência. Falei dos quatro características de Deus. Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então, nesse capítulo, nós vamos falar mais um pouquinho sobre transcendente. Então, o ser humano, ele é um ser que, por natureza, ele transcende. É natureza do ser humano, tá? Os limites da sua corporeidade e consegue projetar-se para além de si mesmo, além do espaço-tempo em que está. Isso é o que chamamos de transcender e é constitutivo da identidade humana. Vocês lembram do exemplo do atleta? Quando ele supera as expectativas dele? Ele, por exemplo, o nadador, ele faz um tempo na piscina, aí ele treina, vai, supera, diminui o tempo, e aí ele vai diminuindo cada vez mais. Então ele está se superando, ele está transcendendo cada vez mais, ele está se superando a capacidade dele. Bom, mesmo sabendo que é um ser finito, nós vamos morrer um dia, o humano busca sempre o infinito. Aí é que se dá a dimensão da sua transcendência. A dimensão da transcendência para o ser humano é o que possibilita superação da natureza animal no humano, transforma-o e constitui humanidade. A dimensão da transcendência é o que impulsiona o humano à busca de novas formas de viver, de se relacionar com o outro. A dimensão da transcendência é o que se coloca nos acontecimentos do cotidiano, de criar e reinventar a cultura em que está inserido. E a dimensão da transcendência é o que possibilita ao ser humano não aceitar imposições, proibições, preconceitos e tabus. A dimensão da transcendência é o que habilita e impulsiona o humano a se reerguer e a recomeçar, acreditando que é possível um tempo melhor, um novo mundo, uma nova humanidade, reconstruir relacionamentos, fazer novos modelos econômicos, outra escola, outra igreja, uma nova organização política. Esse tema tem muito a ver com o nosso momento atual. Essa dimensão de transcender do ser humano, vocês acreditam sinceramente que a pandemia vai ficar tudo igual? Não. Muitas pessoas estão se reinventando. Olha, os professores, temos que se reinventar neste momento de pandemia, de isolamento social. Muitas pessoas que vão passar pela doença, vão passar pelo sofrimento da doença e vão recomeçar. E vão conseguir vencer. Então, essa é a dimensão da transcendência do ser humano. Ele consegue, ele está sempre buscando superar-se. Isso é do ser humano. Mesmo preso e abandonado, mantido em cárcere e obrigado a ficar longe do seu lar e das pessoas queridas, o humano ainda é um ser livre, porque nasceu livre e é na sua essência mais profunda que está a liberdade de ser o que é, de pensar o que pensa, de fazer o que faz. É essa a dimensão da transcendência. Ou seja, aquilo que no humano faz romper barreiras, superar dificuldades, ir além limites que lhe aparecem. Essa é a dimensão da transcendência do ser humano. O ser humano tem a capacidade de se reinventar, tem a capacidade de superar as dificuldades, de enfrentar as dificuldades. Isso nasce com a gente.
E nós precisamos ter sempre isso em vista. Eu não posso ficar diante de uma situação de dificuldade prostrado. Eu tenho que sofrer. Eu vou sofrer? Vou. Mas eu preciso ter força para levantar. E quem me dá essa força? Para mim, professora Rosiane, essa força que me levanta do chão, me ergue do chão, é Jesus. Transcender é o desejo do ser humano de ir além dos limites, sair do estado atual e buscar em busca de algo novo. Transcendência talvez é o maior desafio do ser humano. Em geral, ele se recusa a aceitar a realidade no qual está mergulhado. Mas com o pensamento, o ser humano habita as estrelas e rompe espaços concretos de onde se encontra. Transcendência é a capacidade humana de romper, de ir além do que está dado e do que acontece em determinado momento e local. É preciso que incluamos esse espaço com contemplação, interiorização e integração da transcendência que somos e que está em nós. Uma das diferenças entre o ser humano e os outros animais é que ele tem imaginação. Como analisa Rubens Alves nesse texto? Vamos ler? Os animais, nos animais, a experiência se esgota com as informações que seus sentidos. Por isto, não podem eles suspeitar que o possível seja maior que o real. Realidade e possibilidade se identificam. Ou, mais precisamente, os limites do real denotam os limites do possível. Protótipos do realismo. Por isso, não pode transcender o seu mundo. Resta-lhe apenas a alternativa de ajustamento e adaptação às condições dadas. Com o homem, não é assim. Há dentro dele um reduto de resistência, uma parcela do eu que se recusa a socializar-se, que se recusa em aceitar como final o veredito da realidade. Rubens Alves. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldade e a gente fala, eu não aceito, eu vou lutar, eu vou em frente, eu vou para luta, eu vou conseguir. Isso é exemplo de transcendência. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês um texto muito interessante aqui sobre Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. O mar estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai alcançaram as alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar. Galeno. Quando nós falamos em transcendência, esse aqui eu gostaria de dar um testemunho para vocês. É a capacidade que nós temos de nos superar. Bom, quando eu fazia faculdade de Direito, eu tinha um conteúdo chamado Direito Administrativo. E eu estava muito mal nessa matéria. E uma das últimas provas, o meu professor de Direito Administrativo falou assim: não adianta não, você já reprovou dessa matéria. E falou na frente de todo mundo na sala de aula. E eu fiquei tão brava com aquilo. Eu tinha 2 provas ainda para não reprovar. Seria mais ou menos a final e a recuperação, igual de vocês. E eu tinha que tirar 10 para ir para a recuperação. A média na faculdade era 7. Eu sentei, gente, estudei tanto, mas tanto. E eu tirei 10 na prova. Quando o professor entregou a prova, ele não acreditou. Ele falou, não acredito que você tirou 10. Eu falei, não, professor, eu estudei bastante. Ele falou, mas você não vai passar. Foi outro desafio para mim. Eu fui para a prova final, estudei tanto, e eu consegui passar. Então, eu provei
que eu tinha condições, que era faltava eu estudar, dedicar. Então isso é transcendência. Eu superei a minha capacidade. Eu lutei, eu estudei e eu consegui. Isso é transcender no nosso ser humano. Quando nós vivemos uma dificuldade, nós temos que pensar: eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou lutar e eu vou vencer. Porque todo mundo é capaz. Basta dedicar, basta estudar, basta querer e lutar muito. Nada cai do céu de graça. Mas com perseverança a gente consegue. Bom, só o caminhar abre para o encantamento e fascínio diante do novo, a ponto de ficar fascinado e não ter quase nada que dizer a não ser contemplar. O mar não cabe dentro do mundo, mas não importa, pois o que importa é o encanto que impulsiona a caminhar. Vamos seguir em frente, sempre. O ser humano, ele é essencialmente um ser de transcendência. O ser humano é um ser que nunca pode ser aprisionado em limites fechados. É um ser criado que vive em constantes rompimentos de barreiras, quebrando tabus, abrindo outras novas janelas, tentando saídas e alternativas, buscando horizontes maiores. É a criatura que sempre está para além dela mesma. Não faz só o possível, busca atingir o impossível ou aquilo que parece além das suas forças e condições. Isso é o que significa transcendência do ser humano. Essa ultrapassagem de nós mesmos, de nosso mundo na direção do outro, é a busca constante e a vivência da transcendência. Sempre queremos ultrapassar todos os limites. Buscamos algo mais, algo maior, o infinito. Ou seja, nos revelamos como um projeto infinito que somente se aquieta quando identifica na própria vida a sua busca, que na verdade, e por último, outro não pode ser senão o próprio infinito. O ser humano é um ser aberto ao outro, ao mundo, ao universo, a todo maior, ao infinito. A ultrapassagem do que somos hoje para outra condição constitui a transcendência humana. Se não realizar em si essa abertura ilimitada, a pessoa sente-se prisioneira e infeliz, pois somos seres de protestação, de uma experiência originária à existência, de transcendência ou da capacidade de romper interditos. Enfim, o objeto do desejo humano maior é a busca do Deus desconhecido. Viver a aventura da transcendência constitui talvez o desafio mais secreto e estimulante do ser humano. Esse é o texto do Leonardo Boff. Bom, aqui está a atividade que eu vou deixar para vocês. Essa atividade vocês vão fazer em uma folha, não esqueçam de colocar o nome completo, a data, né? E não esqueçam de colocar o capítulo e o tema do capítulo. Eu vou recolher quando as aulas retornarem, ok? Vocês vão responder essas questões. Leiam de novo o texto, dá uma olhada e responda essas questões e depois eu recolho quando a gente voltar. Ok? Primeiro ano, obrigado. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá, gente? Até a próxima e logo, logo nós estaremos juntos. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau.